Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título a segunda oração intercessória. O texto áureo está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, que diz: Orai sem cessar. Verdade aplicada diz: estudar, refletir e fazer orações com as Escrituras são hábitos que devemos cultivar para a nossa edificação e fortalecimento espiritual. Os objetivos da lição de hoje: primeiro, é mostrar o modelo da oração feita por Paulo. Segundo, explicar a razão pela qual Paulo ora pelos Efésios. E terceiro, ensinar acerca das dimensões do amor de Deus. O texto de referência está registrado em Efésios capítulo 3, versos 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Os irmãos que têm a sua Bíblia podem estar aí fazendo a leitura. Nós vamos já para o corpo da lição, para ganharmos tempo. Na primeira oração, Paulo intercedeu pelos Efésios para que fossem iluminados pelo Espírito para uma revelação e conhecimento mais pleno de Deus. Agora, faz uma oração para que se aproprie dessas riquezas. Então, nós vamos ver aqui no primeiro tópico o modelo ideal para chegar-se a Deus. E aí, o comentarista começa dizendo que a oração é um dos grandes privilégios que o bom Deus tem concedido ao ser humano. Podemos nos aproximar e falar com ele por intermédio de Jesus Cristo. Neste contexto, Paulo está orando pelo fortalecimento dos crentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O teólogo e pastor John Stott afirmou que o prelúdio indispensável a toda petição é a revelação da vontade de Deus. A revelação do ministério deixou Paulo em êxtase, pois a posição na qual os salvos em Cristo foram colocados nessa dispensação é muito poderosa. O motivo de sua oração é que os crentes compreendam esta riqueza. Por isso, pede para que recebam fortalecimento e poder no homem interior pelo preenchimento do Espírito Santo. Quando Paulo fala do homem interior, se refere à natureza moral que precisa ser transformada pelo poder do Espírito Santo para que a plenitude de Cristo possa habitar, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Então nós vemos aqui no ponto de partida que a oração nos aproxima de Deus. E agora Paulo, conforme vimos aqui nesse comentário, ele está orando pela segunda vez para aqueles irmãos de Éfeso, para que eles fossem cheios do Espírito Santo e que eles pudessem entender o tamanho da glória que Deus tinha reservado para eles. Nós podemos, por exemplo, aqui, quando Paulo ele está em êxtase, pois a posição na qual os salvos em Cristo foram colocados nessa dispensação é muito poderosa. Então Paulo tinha compreensão, Paulo tinha noção disso, mas aqueles irmãos ainda não tinham. Então agora Paulo está orando para que eles fossem cheios dessa plenitude gloriosa, para que fosse formado neles esse caráter, como está dizendo aqui, que a oração de Paulo, ele orava para que o homem interior, se referindo à natureza moral, que precisava ser transformada pelo poder do Espírito Santo para que a plenitude de Cristo pudesse habitar em cada um daqueles crentes. Então, é lógico, irmãos, como naquele tempo, nos dias atuais, ainda prevalece a mesma coisa. Não adianta ser crente apenas de carteirinha. É preciso ser um cristão autêntico. E nós só vamos chegar nesse patamar quando nós, de fato, entregarmos a Deus o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Não adianta a gente viver como muitos estão vivendo por aí, sendo crente nominal, sem mergulhar nesse rio de bênção, sem conhecer o amor, a misericórdia e o poder de Deus. Aquele crente piabinha que só fica no rasinho ali, nunca vai no fundo. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser crente de verdade. E como Paulo fez, nós como ministros do Evangelho, como servo do Deus Altíssimo, devemos orar e interceder pela igreja do Senhor, para que eles alcancem essa graça gloriosa, que eles cheguem finalmente ao entendimento do que é estar sentado nas regiões celestiais em Cristo, para que eles possam realmente desfrutar desse amor e dessa glória, e eles possam entender
que agora eles são verdadeiramente cidadãos do céu e membros do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É importante enfatizarmos o conteúdo de Efésios 3:13. Paulo faz um pedido aos cristãos em Éfeso e no versículo 14 ele faz pedido ao Pai Celestial pelos mesmos cristãos, né? E aí Russell Shedd comenta sobre o que levou Paulo a fazer esta segunda oração na Epístola aos Efésios. Recordemos inicialmente por que é que Paulo ora e veremos que é o peso da responsabilidade. Muitas pessoas estavam sendo edificadas sobre Paulo e ele sentia esse peso, tal como os profetas do Antigo Testamento sentiram o peso da palavra do Senhor. Ele sentia a necessidade da oração e da intercessão por estes novos cristãos. Aí está a causa. Então, Paulo estava orando porque era uma responsabilidade muito grande que estava sobre os ombros de Paulo. Então, ele não queria, de maneira nenhuma, depois de ter ganhado aquelas vidas para Jesus, elas se perderem. Então, eles oravam para que o Espírito Santo viesse sobre aqueles irmãos, abrindo o seu entendimento, mudando o seu caráter moral, para que eles realmente pudessem desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. No ponto 2, nós vamos estar falando aqui sobre a atitude da oração. A postura mais comum usada pelos judeus para chegarem-se a Deus em oração é de pé, com as mãos estendidas e as palmas para cima. A Bíblia, porém, não sacraliza a postura física com que devemos orar. Temos exemplos de pessoas orando em pé, assentadas, ajoelhadas, andando e até mesmo deitada. E aí temos várias referências. A postura tomada por Paulo vai além dos joelhos dobrados. Sua oração é tão intensa que se prostra diante de Deus numa súplica extrema e angustiosa. Outra coisa que devemos destacar é a forma como ele se dirige a Deus. Ele o chama de Pai. Essa expressão descreve a mais estreita relação do amor, comunhão e preocupação. Um outro ponto que nós vemos aqui, o que realmente importa para Deus na oração não é a postura física. Tem muitas pessoas que ainda se apegam a isso. Ah, irmão, para você orar você tem que estar de camisa de manga comprida, de calça comprida, você tem que botar uma gravata, você tem que passar alguma coisa no cabelo, pentear o cabelo. E tem muita gente que inclusive alega, você não vai falar com o prefeito da cidade de qualquer maneira, você não vai falar com o governador de qualquer maneira. Eu não vou tirar o mérito da questão, e nem quero entrar no mérito da questão. Mas uma coisa é certa e objetiva. O Senhor te conhece ainda informe, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe. Deus te conheceu ainda antes da fundação do mundo. E Ele te elegeu, Ele te escolheu. Então não importa se você esteja deitado, de pé, de joelho, de boca no pó. Não importa a posição, não importa a maneira. O importante é a tua sinceridade. Nas Escrituras está registrado que Deus não ouve pecador. Mas se esse pecador é temente, tem um coração sincero, então a este Deus ouve. Agora analise a sua situação diante de Deus. Por natureza somos um pecador, mas somos um pecador redimido pelo sangue de Cristo. O que nos dá uma vantagem muito grande. Porque se eu sou um pecador redimido, agora o que vai importar para Deus quando Ele olha para mim é que eu tenha um coração sincero. Que eu tenha temor a Ele. E esse temor não está falando de medo, mas de respeito. Aquele respeito filial. É por isso que Paulo chega aqui e chama Deus de Pai, porque Ele se tornou nosso Pai. Ele nos adotou como filho. Então eu posso, você pode, nós podemos chamar Deus de Pai. Em nome de Jesus. Quem é Jesus? O meu irmão primogênito, do qual eu me tornei co-herdeiro. Então eu posso chegar diante de Deus. Nas piores situações que eu me encontrar, se houver uma necessidade, que eu creio que sempre vai existir, eu posso me apresentar diante de Deus e chamá-lo de Pai. E Ele vai me ouvir, e Ele vai me responder, e vai me dar a resposta que eu estou buscando, porque Ele é meu Pai. E eu só preciso estar ligado, enxertado na videira que é Cristo. Eu preciso estar ligado no corpo e ter na minha vida esse companheiro inseparável que é o Espírito Santo, o qual o Senhor Jesus mandou que viesse para que ficasse comigo e com você e conosco para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto vai falar sobre o alvo da oração. Existe uma unidade poderosa entre as três pessoas da Trindade. No momento em que nos dirigimos ao Pai em oração, quando oramos a Deus, devemos nos dirigir ao Pai em nome de Jesus Cristo. Nesse momento,
o Espírito Santo atua intercedendo por nós diante do Pai, mesmo quando não sabemos pedir como convém. Não existe nada escrito que assinale uma forma de orar. Não existe formas mecânicas para se chegar a Deus. Orar é falar com Deus, e quanto mais sincero for o diálogo, mais agradáveis seremos à vista de nosso Pai. Então a oração precisa ter um alvo. Tem muita gente que não ora porque não sabe orar. E fala abertamente, claramente: olha, irmãos, irmão, me desculpa, mas eu não sei orar. Mas orar é conversar. E muitas das vezes, irmão, nós perdemos tempo conversando com um vizinho, com um amigo, com um conhecido. Falamos de política, às vezes de futebol, falamos de tanta coisa que não acrescenta em nada. Mas quando chega na hora de falar com Deus, nós não sabemos o que falar. Não temos palavra. E isso pode acontecer. Mas aí é onde entra o operar do Espírito Santo. Porque ele conhece você, ele me conhece. O importante não é saber o que eu vou dizer. O importante é eu me dobrar diante do Senhor, tirar um momento e vou lá para a presença do Senhor. Então eu começo pedindo perdão pelos meus pecados. Porque mesmo sendo um pecador redimido, irmão, presta atenção. Você peca por pensamento, por palavra. Muitas vezes quando você vai vigiar, você já falou. Você peca por atos praticados. Você peca com os olhos. Você peca com os ouvidos, enfim. E nós precisamos acertar o nosso passo com Deus todo santo dia. Então, quando eu dobro meu joelho, a primeira coisa que eu faço é pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas. Eu não sei se isso é um modelo de oração, mas é o que vem à minha mente. Eu tenho isso comigo, eu não sei você, cada um deve ter um jeito. Tem gente que começa pedindo alguma coisa para Deus e às vezes nem lembra que ele cometeu algumas falhas, às vezes falou alguma coisa que machucou alguém, né? Então, primeiro ponto, pedir perdão a Deus por todos os fracassos que aconteceram naquele momento, naquela tarde, naquela manhã, naquela noite. Segundo passo, consertar com alguém que você, por uma razão ou por outra, você machucou. Com uma palavra que não deveria, falou alguma coisa precipitadamente e trouxe mágoa, trouxe tristeza para aquela pessoa. Então você vai se consertar. Até porque a Bíblia diz, aliás, a Bíblia não diz, está escrito, que quando eu for apresentar diante do Senhor a minha oferta, e essa é uma oferta de oração, de sacrifício. É o momento que eu tiro para estar com Deus. Então eu tenho que estar impecável na presença de Deus. E aí eu chegando diante de Deus com a minha oferta, dia da adoração, eu lembro que eu cometi alguma coisa, que ficou alguma coisa, então, travada no meio do caminho. Então eu tenho que deixar a minha oferta ali e consertar com meu irmão e depois voltar e apresentar a minha oferta. É assim que tem que ser. Ah, mas como é que eu posso? Eu falei algo para fulano, para cicrano, mas ele não está aqui junto comigo, como é que eu faço? Você tem o Zap Zap, foi pelo Zap Zap? Vai lá, liga para ele: ô fulano, me perdoa, eu queria estar aí para conversar pessoalmente com você, eu queria estar aí para poder te dar um abraço, mas isso tem me incomodado muito e eu queria e eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você me perdoe, que você me desculpe. E aí você tendo o aval daquela pessoa te perdoando, porque infelizmente tem pessoas que sabem guardar mágoa, ela guarda muita coisa ruim, coisa boa não guarda não, mas mágoa, ódio, é só Jesus na causa. Mas se a pessoa ela tiver temor de Deus, ela vai te perdoar, não vai te fazer ameaça. Olha, tudo bem, eu vou te perdoar, mas cuidado, não faz de outra vez não, porque se você fizer, aí você vai virar piolho aqui. Não é assim também. Nós devemos perdoar e esquecer. E quando a gente perdoa, a gente esquece. Esquece, entre aspas, porque o mal você não vai esquecer, mas você joga lá naquele chamado arquivo morto. Você deixa lá, esquece ele lá. Você sabe que ele está lá, mas não destranca ele mais, deixa ele lá guardado. E vai para os pés do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós agimos assim, irmãos, a probabilidade de sermos abençoados por Deus é muito maior. Porque o que Deus não quer é isso. O Senhor diz na sua santa palavra que não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O que isso quer dizer é que eu posso me irar. Eu posso ficar chateado, eu posso ficar nervoso com alguma situação, mas eu preciso resolver o problema. Por exemplo, se eu tinha um problema que não foi resolvido como eu gostaria, e eu fiquei nervoso e falei coisas que não deveria, então agora eu tenho dois problemas. E o primeiro dele agora é resolver o problema da ira. Eu não posso permitir, a palavra de Deus diz que eu não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Então eu tenho que perdoar enquanto é dia. Porque se eu não sou capaz de perdoar ou de pedir perdão, Deus também não vai perdoar as minhas falhas e as minhas fraquezas. Então aqui é um objetivo, é o alvo da nossa oração. Ok, meus amados irmãos? Vamos adiante. No ponto 2, vem falar sobre a oração por uma vida de plenitude. A oração feita por Paulo é crescente e agora passa
do fortalecimento à plenitude, referindo-se a tudo que é completo, total e absoluto. De acordo com o dicionário da Bíblia de Estudo Almeida, a palavra plenitude fala de abundância, presença completa, estatura completa e tempo certo de Deus agir, libertando as pessoas do peso da lei e da escravidão do pecado. Paulo nos afirma que essa plenitude vem de Deus. Ele é a fonte de onde tudo se origina. Nessa epístola, ele usa várias vezes a palavra riquezas, indicando que Deus é ilimitado, abundante e infindável. Deus é pleno em glória, em majestade e autoridade. Toda glória pertence a Ele e somente Ele pode compartilhar dessas riquezas com suas criaturas. Então nós vemos aqui, nesse ponto 2, a preocupação de Paulo era que esses irmãos tivessem a sua vida moldada dentro dos preceitos de Deus, para que eles pudessem, como a gente costuma dizer, crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra, tendo conhecimento das riquezas de Deus e a importância que eles tinham para Deus e para o mundo de uma maneira geral, porque agora eles, salvos na pessoa de Jesus Cristo, se tornavam dispenseiro dessa graça para levar a outras pessoas, e as pessoas, ao verem nele essa mudança, essa riqueza de glória, de poder, de autoridade, de plenitude do Espírito Santo, automaticamente, não todos, mas uma boa parte iria receber o Senhor Jesus como Salvador. E aí, ao dizer que pode todas as coisas naquele que fortalece, Paulo está sustentando a grandeza de sua plenitude, porque o Deus que habita dentro dele e capacita tanto a enfrentar quanto a superar qualquer situação, ele diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus, o que também nos ensina que Cristo, sendo Deus, habita em todos nós. É claro que não estaremos isentos de dificuldades, mas o Deus que em nós habita nos capacitará para enfrentá-las e vencê-las. E aí, nós vamos agora para o ponto de número 3, que vem falar sobre a habitação de Cristo no coração. A palavra que Paulo usa para o habitar de Cristo em nossos corações é a palavra grega kaitoiken, que se aplica a uma residência permanente, em oposição a uma residência temporal. O fortalecimento do homem interior acontece quando Cristo faz dele sua residência permanente. O resultado dessa habitação é a capacitação para experimentar o fluir de Cristo através de nossas vidas, numa experiência sempre crescente. Cristo não invade nossa vida, espera que respondamos positivamente ao seu agir e o recebamos em nós. Quando ele habita em nós, a vida é sempre contagiante. Devemos entender que tudo isso só pode acontecer quando exercitamos nossa fé. A presença de Cristo não pode ser sentida pela razão ou pelos sentimentos. A chave aqui é a fé. A fé pode produzir um estilo de vida frutífero, alegre e contagiante. Precisamos ser fortalecidos pela própria grandeza daquilo que nos é ofertado pelo Senhor. Se a Bíblia diz que podemos ser cheios da plenitude de Deus, devemos crer e buscar esse tesouro, porque ele está ao meu e ao teu alcance. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele não divide aquilo que tem com ninguém. E aqui Paulo está esclarecendo que o Senhor Jesus Cristo, ele veio habitar em nosso coração. Lá nos evangelhos está escrito que antes de conhecer Jesus, nós abrigávamos um espírito maligno. E que esse espírito nos levava para todos os lados que ele entendia e que fazia de nós o escravo de Satanás. Mas a partir do momento que nós ouvimos a voz do Evangelho e demos crédito ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e reconhecemos que éramos miseráveis pecadores e aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, esse espírito maligno foi expulso da nossa casa, dessa casa. E aí o Espírito Santo veio, fez uma limpeza geral, tirou tudo aquilo que não prestava, e aí o Senhor Jesus e o Pai e o Espírito Santo veio morar em nós, pois é isto que está escrito no Evangelho de João, quando o Senhor diz que aquele que guarda os meus mandamentos, Jesus dizendo, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E aí ele coloca, e eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. E essa morada tem que ser permanente. É por isso que sempre
o apóstolo Paulo e as Escrituras, o Senhor Jesus, nos chama a atenção para que nós não sejamos um crente dividido, né, ou indeciso. Aquele crente que está em cima do muro. Eu não sei se vou para o mundo ou se eu fico com Jesus. É uma coisa que você precisa tomar uma atitude, decidir. Ou você serve ao diabo em toda a inteireza de coração, ou você serve a Deus. Não dá para você andar com dois pés, né, com um pé em cada canoa, né, andar em duas canoas ao mesmo tempo. Não dá para você ficar em cima do muro, porque vai chegar o momento que ou você cai para um lado ou você cai para o outro. Então você precisa tomar uma decisão. Se até hoje você participou de uma comunidade, mas você nunca se decidiu por Jesus, você está perdendo tempo. Porque você está deixando de desfrutar do mundo, você está deixando de gozar da vaidade, de tudo aquilo que o mundo oferece, por conta de uma religião. E aí eu vou dizer para você algo, a religião não te salva. A placa da igreja que tem aí na tua comunidade não vai te salvar. Quem te salva é Jesus. Mas para você ser salvo por Jesus, você tem que se decidir por Jesus. Você tem que vir 100% para o lado de Jesus e dizer para ele: Senhor, aqui está a chave da minha vida. Toma o controle da minha vida. Toma conta de mim. A partir de hoje eu vou dizer como Paulo: eu já não vivo, mas o Senhor vai viver em mim. E a vida que eu tenho agora, eu vou me dedicar ao Senhor e fazer aquilo que é preciso fazer para louvar e engrandecer o teu nome. Essa atitude precisa ser tomada, porque você ser um crente de carteirinha, fazer parte da membresia de uma denominação, isso não vai te impedir de ir para o inferno. Não é a carteirinha da membresia, não é estar arrolado no livro de membresia de uma denominação que vai te fazer salvo. A salvação, ela vem mediante a fé na pessoa bendita de Jesus, e é um dom gratuito de Deus. O pastor não pode fazer nada por você, ele pode fazer o que está fazendo, te ensinar, te mostrar através das Escrituras, mas ele não pode salvar a tua alma. Se ele bobear, nem ele mesmo vai ser salvo. Ele tem que lutar pela salvação dele também, como eu luto pela minha. Então é isso que nós precisamos ter em mente, ok, meu querido? Para concluirmos aqui, nós vamos ver aqui o terceiro ponto, onde fala o amor de Cristo, a oração se intensifique. Paulo destaca o alicerce fundamental para que Cristo possa habitar em nós e possamos frutificar o amor de Cristo. Ao pedir fortalecimento, Paulo revela que seu desejo era que Cristo controlasse e fortalecesse seus leitores para o amor, que é algo muito importante na vida do cristão. Expressar a qualidade do amor que ansiava que florescesse, ele junta duas metáforas, uma botânica e uma outra arquitetônica. Arraigados e alicerçados. Ele os compara a uma árvore bem arraigada e a uma casa bem edificada. Sua oração é para que esses cristãos busquem alcançar raízes e alicerces profundos. Nos dois casos, a causa invisível da estabilidade é o amor. O amor há de ser o solo em que a vida deles deverá ser plantada, e também há de ser o fundamento em que a vida deles será edificada. Nós temos que viver em amor. E aí o salmista diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é união, é união. Porque aonde há união, há força. Aonde há união, há unidade. Aonde há união, prevalece o amor. Aí eu costumo lembrar de uns desenhozinhos aí, uns filmes que passaram há muitos e muitos anos atrás, que dizia, eram os Três Mosqueteiros, né? Então eles sempre usavam uma expressão dizendo: um por todos e todos por um. Isso fala do quê? Fala de unidade. Todos trabalhando num só objetivo, se ajudando mutuamente. E aí trazemos o exemplo da igreja primitiva em Jerusalém, onde todos tinham tudo em comum. E ninguém dizia que ele era mais importante ou outro era menos importante. Um era mais bonito, o outro menos bonito. Mas todos tinham tudo em comum. E ali o Senhor operava maravilhosamente. Às vezes nós nos questionamos e perguntamos, às vezes, uns aos outros, por que o Senhor já não opera como operou no passado. E a resposta, irmãos, indubitavelmente é que a falha sempre esteve em nós. Porque quando houver essa coesão, quando houver esse amor, quando houver essa compreensão de que somos um em Cristo, e Cristo é um conosco, procurarmos trabalhar unidos em prol do mesmo alvo, do mesmo objetivo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então muitas vidas vão ser restauradas, pessoas vão ser curadas, muitos irmãos vão ser batizados com o Espírito Santo. Tem crente que nem sabe o que é batismo com o Espírito Santo.
Tem crente que foi batizado e nunca mais falou em mistérios com Deus. Então é preciso a gente rever conceito. E Paulo estava orando para aqueles irmãos de Éfeso exatamente para isso, para que eles viessem receber do Senhor, para que eles pudessem ter isto na vida deles, descobrisse as riquezas que Deus tem para nós, e nós já fazemos parte dela, nós já podemos tomar posse dessas riquezas, porque são riquezas espirituais, são bênçãos espirituais que Deus tem reservado para nós. Por isso, irmãos, é que nós precisamos estar atentos para que não venhamos nos afastar do Senhor e perder a bênção que Deus tem nos dado. Para concluirmos, o segredo para se encher de toda a plenitude de Deus principia com o amor. Firmemos nessas raízes e alicerce, nesse amor que, mesmo sendo inexplicável, pode ser alcançado. E assim, que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo fale mais profundamente no teu coração, e se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Lembrando a você que nos acompanha e ainda não se inscreveu no canal, eu quero te convidar para que você venha fazer parte dessa família. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Você que já é inscrito, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, envie para os seus irmãos aí pelo WhatsApp, enfim, pelo Facebook, enfim, vamos fazer a obra do Senhor. Não esqueça de deixar aquele like. Irmãos, esse like, ele é importante porque quanto mais positivo vocês derem aí, isso diz para o YouTube que vocês estão gostando, e assim eles vão divulgar para mais pessoas, eles vão espalhar mais esse conteúdo. E é isso que nós esperamos. Que Deus em Cristo te abençoe. Se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.